Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, trazendo aqui uma lição da fé para o seu coração, como uma semente de fé, para semear na sua vida e assim crendo que é Deus que dará o crescimento e que fará você desfrutar dos frutos da palavra dele. Amigos, o título da nossa mensagem trata sobre edificando a nossa comunhão com Deus. Amém? A chave para vencermos na vida e, sobretudo, vencermos na eternidade, ou seja, não sermos condenados, sermos salvos eternamente, está em edificarmos uma vida com Deus aqui no presente tempo, no presente século. Amém? A chave para se vencer também nesse tempo é edificar uma vida com Deus, porque nós vemos muitas pessoas que elas têm grandes conquistas, porém falta a presença de Deus na vida delas. E uma vez que a pessoa ela perde alguma coisa, muitas entram em depressão, muitas entram naquele processo de querer tirar a própria vida. Quantos acontecimentos que a gente vê de pessoas que deram cabo de suas famílias e depois de suas próprias vidas por conta de um problema financeiro, um problema na sua empresa. É ou não é verdade? Então toda conquista desse mundo, ela não é nada se não tiver a presença de Deus, se não tiver uma vida com Deus. Então a pessoa sem Deus, ela não tem nada. E com Deus, ela desfruta do melhor dele, mas sobretudo o que ela tem é Deus. E é isso que faz toda a diferença. Pois tudo aqui passará. Todas as coisas desta vida, elas passarão. A gente, vamos levando de uma maneira bem literal e profunda, nós não temos absolutamente nada, de posses, de bens, nada, porque tudo vai ficar para trás. Se fosse nosso, no momento que nós partíssemos para a eternidade, nós levaríamos isso tudo junto conosco. Então, tirando desse princípio, nós não temos absolutamente nada. Tudo é momentâneo, tudo é emprestado. E graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona a desfrutar, nesta vida. Mas tudo é emprestado. Então a pessoa que edifica uma vida com Deus, o único bem que ela tem de verdade é a salvação da sua alma. E é isso, meus amigos, que verdadeiramente importa para nós. A salvação da nossa alma, uma vida com Deus aqui e eternamente. Eu quero deixar no teu coração uma palavra que vai te abrir o entendimento e despertar para uma comunhão maior com o Senhor. Em nome de Jesus. Lá no livro de Ageu, que é o começo da nossa mensagem, capítulo 1, no versículo 8, diz assim, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela eu me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Então, o Espírito de Deus, através do seu servo, ele chama-nos a subir ao monte, a trazer a madeira e edificar a casa. Então, o que é subir ao monte? Subir ao monte, no sentido espiritual, é se aproximar mais de Deus, é se consagrar mais, é se voltar mais para Ele, é desenvolver ali uma vida de oração, de meditação na palavra, de congregar em uma igreja que pregue o Evangelho de Cristo, que apacente o rebanho de Cristo pelo Espírito e a palavra de Deus. Isso é subir ao monte, é tudo aquilo que nos faz
entrar numa comunhão maior, numa sintonia maior com o Senhor Deus. Amém? E ele diz: subi ao monte e trazei madeira. O que é trazer a madeira? É trazer o conteúdo de Deus para a nossa vida, né? Trazer madeira e edificar a casa. É trazer aquilo que edifica a nossa vida. É trazer aquilo que fortalece a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Então, muitas das vezes, muitas pessoas elas estão ali subindo em determinados lugares e trazendo para a sua vida aquilo que prejudica, né? O subir também se entende em ter uma visão maior, é ou não é verdade? E muitas das vezes as pessoas sobem ali vamos dizer assim, num segmento religioso que proporciona a elas uma visão maior, um conhecimento maior, porém aquilo não a edifica, porque não é de Deus, não é palavra de Deus, não é mensagem de Deus, é um engano religioso. Então subir ao monte é se voltar para o Deus verdadeiro, é se aproximar do Deus vivo, é meditar na palavra do Deus vivo, é procurar se aproximar dele cada vez mais. Amém? Então, Deus quer que a gente suba ao monte, Deus quer que a gente traga madeira, traga para a nossa vida aquilo que nos edifica, nos fortalece espiritualmente. E diz: e dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Então, quando uma pessoa, meus irmãos, ela está vencendo, ela está crescendo na fé, ela está desenvolvendo, né, a sua vida pessoal com Deus, Deus se agrada dessa pessoa. E Deus é glorificado na vida dessa pessoa. Tem pessoas que dizem: eu usei a fé, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro, e Deus é glorificado através disso. Sim, Deus é glorificado através dos resultados da nossa fé, com as conquistas que a gente tem, conquistas de cura, de libertação, de prosperidade. Mas o principal, né, que a pessoa, ao viver, ela vai glorificar a Deus, é o crescimento espiritual, é o crescimento da sua vida pessoal com Deus. Isso vai glorificar de verdade ao Senhor. Isso vai ser um louvor eterno para Deus. Amém? Porque, repito, toda conquista com Deus desse mundo, essas conquistas vão passar. Mas toda conquista com Deus, no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa eternidade, isso vai ser eterno. Isso vai permanecer. E o louvor a Deus por essas conquistas eternas é que vai permanecer de fato e de verdade. Amém? Olha o que diz lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, ali no versículo 13, diz assim o texto sagrado: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Então Jesus estava ali subindo ao monte e chamando para si os discípulos, os 12 apóstolos, né? Os primeiros discípulos dele que estariam ali com ele fazendo aquela obra, e ele chamou para si. Quer dizer, quem foi até Jesus foi aqueles que atenderam ao chamado de Jesus. Nós sabemos que um deles era mal intencionado, era um traidor, né? E nós não temos ali o conhecimento de tudo nos seus pormenores do que aconteceu, mas houve um motivo do porquê Jesus chamou esses 12, inclusive o Judas Iscariotes, né? Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. O foco Jesus subiu ao monte e chamou para si. Então, só serve a Deus, só honra a Deus, só glorifica a Deus aqueles que atendem ao chamado de Deus. Deus chama a gente para subir ao monte com Ele. Amém?
Deus chama a nós para termos uma comunhão maior com Deus. Mas só vai agradar ao Senhor quem atender esse chamado. Imagina se algum deles que foram chamados não subissem ao monte, não fossem até Jesus. Ora, essas pessoas ficariam de fora do melhor de Deus para a vida delas, do chamado de Deus para a vida delas, e perderiam a recompensa na eternidade que Deus teria para elas. Tanto é que em Apocalipse diz, que está lá registrado, na santa cidade, os 12 nomes, aliás, os nomes, dos apóstolos. Então, a pessoa, ela tem que entender isso. Ela deve atender para o chamado de Deus. Não basta ter o chamado, não basta ter a palavra de Deus no seu coração. Ela tem que corresponder a esse chamado e a essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E olha o que diz também, amigos, lá no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42 em diante, falando num contexto em que a igreja do Senhor Jesus estava passando de muita luta, dificuldade, por conta do testemunho de Jesus. Havia perseguições, havia afrontas, havia ameaças de morte, havia todo tipo de retaliação por parte dos religiosos, das autoridades ali, romanas e etc. Mas o que eles fizeram em meio a esse cenário? Eles fizeram isso, versículo 42, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? O que eles faziam? Eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento, que eles trouxeram de Jesus. No ensinamento. Eles perseveraram, subindo ao monte, mesmo num cenário difícil, mesmo num cenário cheio de retaliação, eles perseveraram, subindo ao monte. Como assim? Perseveraram na palavra, na fé, no ensinamento de Deus, de Jesus. E diz mais, e na comunhão. O que é na comunhão? É no congregar ali no cenáculo, no templo, onde eles se reuniam para ter comunhão como corpo, igreja de Cristo. Eles perseveraram. Então nós vemos hoje que muitas pessoas, por conta de ameaças, elas não perseveram na comunhão. A igreja somos nós. Então a pessoa faz ali a escolha, a decisão dela, mas ela não consulta a Deus se de fato é o que Deus está falando para ela fazer. Eu vejo muitas pessoas dizendo, a igreja somos nós. Opinião pessoal minha, essa frase, ela traz vamos dizer assim, um egoísmo muito grande. Porque quando uma pessoa diz, a igreja sou eu, a igreja somos nós, ela se esquece que há muitas almas perdidas ainda. Ela se esquece que há muitas almas sofrendo e que precisam ali de uma igreja com as portas abertas, de alguém pregando o evangelho, disposto a atender, a comprar a causa dela e ajudar ela a se libertar do mal. Então, quando uma pessoa diz, a igreja sou eu, ela não tem compaixão pelas almas perdidas. E se ela não tem compaixão pelas almas perdidas, é porque ela não é salva. É porque no fundo, ela não é cristã de verdade. Ela não é salva. Porque se ela fosse salva, ela pensaria nas outras almas. É automático. Uma vez que a pessoa é salva, ela quer passar isso para os outros. Então ela não vai ficar se encolhendo dizendo, a igreja sou eu não preciso ir na igreja. Desculpa falar dessa forma, meus amigos, mas eu quero abrir o teu entendimento com base na palavra. A palavra diz que aquilo que a gente tem, a gente dá. O apóstolo ali, Pedro e João, eles disseram para o paralítico, que estava na beira ali do templo pedindo esmola, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta, anda. Amém? Então eles abençoaram, eles passaram o que de Deus eles receberam.
E essa é uma dos mandamentos do Evangelho de Cristo, é ser testemunha de Jesus, né? É levar aquilo que de Jesus nós recebemos. Então, cuidado com essa expressão, com esse pensamento de que a igreja somos nós. Sim, nós somos a igreja no sentido espiritual, somos um corpo do Senhor Jesus aqui na terra, mas nós não podemos deixar a nossa comunhão como igreja de Cristo, o comungar como corpo de Cristo, amém? E ali diz mais, e no partir do pão e nas orações, amém? Partir do pão, um alimentar o outro, um edificar o outro, um ajudar o outro, amém? O que acontece? O partir do pão simboliza a união. E quando não há o partir do pão, simboliza divisão. Quando a gente vê muitos pregadores e crentes, né, querendo impor a sua visão de fé e até mesmo humilhar os outros, isso não é partir do pão, isso é divisão. E aonde tem divisão, tem Satanás, tem demônio, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus falou, uma casa dividida não fica de pé. Em outras palavras, é destruída. Então, se há divisão, há demônio. Se há partir do pão, há o Espírito de Deus, há a presença de Deus. Se há aquele desejo de ajudar um ao outro, então há Deus nesse lugar. A presença de Deus nesse ensinamento, nesta fé, em nome de Jesus. Aí diz mais, e nas orações, amém? Então, nós vemos aqui, e ali no versículo, quero passar outro exemplo que tem aqui, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 19, diz assim, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Graças a Deus, as autoridades estavam ameaçando eles e os proibindo de pregar o Evangelho de Jesus. E o que foi a resposta deles? Nós não vamos fazer isso. Vocês têm aí a autoridade, vocês são a autoridade, a gente tem que respeitar as autoridades. Mas quando uma autoridade se levanta contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente não vai se sujeitar a vocês. Porque vocês estão se opondo a Deus e nós preferimos e decidimos permanecer com Deus. Amém? Então, quando uma autoridade ela está ali mandando as suas leis, estabelecendo suas regras e leis, mas que está de acordo a Deus, amém. Mas se algo contraria, nós não podemos aceitar, de forma alguma se sujeitar. Amém? Jesus falou, né? Aquele que perder a sua vida, esse salvará. Então não estou pregando rebeldia, estou pregando que nós temos que obedecer, como diz a palavra, às autoridades, mas tem que ficar atento, porque aquilo que está de fora da palavra, a gente não obedece. É que nem muitos casos estão querendo liberar o aborto. Então, as autoridades. Então, são autoridades que estão querendo legalizar o aborto. Claro que a gente, como cristão, vai ficar do lado de Deus, não vai ficar do lado de uma lei dessa. Graças a Deus que nosso país não foi liberado e vamos orar para que jamais seja. Mas isso também é assunto para uma outra mensagem. Olha o que diz. Porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não deixe de falar. Não deixe de transmitir aquilo que de Deus você tem recebido. Para nós terminar, 1 Coríntios 3, lá no versículo 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Quer dizer, Deus dá o crescimento, mas alguém tem que plantar e outro regar. No que diz respeito à vida espiritual, nós temos que plantar, nós temos que subir ao monte, atender o chamado do Senhor. Nós temos que ser regado, a nossa fé ser regada. E isso cabe
ali a direção da igreja, ao pastor da igreja, que ele vai na direção de Deus trazer mensagens de fé para a igreja, para que a igreja venha ter ali o cuidado, o pastoreio, né, o regar de Deus na sua vida, na sua fé. E quem é que dá o crescimento? É Deus. Amém? É o Espírito de Deus. Aí no versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Fundamento é a salvação no Senhor Jesus Cristo. É crer no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o fundamento. O apóstolo Paulo fala, né? Mas outro edifica sobre ele. Veja cada um como edifica. Então, edifique a tua vida espiritual sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. E esse Evangelho nos chama a uma comunhão com o Pai. Tanto é que Jesus disse: quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Amém? Então ele quer ser chamado de Pai. Pai é uma pessoa íntima, é uma pessoa que a gente tem intimidade. Creia no Evangelho de Jesus. Se aproxime de Deus como teu Pai, como teu Deus, como teu Senhor e Salvador. E assim, crescendo na sua vida espiritual, edificando a sua vida espiritual, você vai vencer na vida e vai vencer eternamente. Que Deus abençoe a todos com essa reflexão de fé, que haja luz, que haja verdade e direção de Deus para a tua vida, através dessa mensagem e de todo o cuidado do Senhor, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Assim declaramos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus.